Terra de Gigantes foi o nome de uma série ali do final dos anos 60 que mostrava a tripulação de uma nave espacial que, por causa de uma tempestade, entrou numa dobra do universo e foi parar num planeta de gigantes. De pessoas gigantes, animais gigantes, e os tripulantes, os passageiros daquela nave, melhor dizendo, tinham que lidar com o grande perigo, a grande ameaça que eram os gigantes constantemente. Cada episódio apresentava uma nova aventura e a gente que assistia ficava torcendo para que os viajantes da nave, pequeninos diante dos gigantes, pudessem escapar deles. O povo de Deus no Antigo Testamento também teve que enfrentar uma terra de gigantes. E para enfrentar estes gigantes, eles precisaram confiar no não temas de Deus. Na nossa vida, nós também enfrentamos gigantes, adversidades gigantescas, problemas gigantes. E precisamos enfrentá-los sem medo. E para enfrentar estes gigantes da nossa vida sem medo, nós precisamos ouvir e confiar no não temas de Deus. A história do povo de Israel enfrentando um desses gigantes aparece em dois textos, Números capítulo 21 e Deuteronômio capítulo 3. Vamos começar lendo Números, capítulo 21, versos 33 e 34. Diz assim: Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Aqui o povo de Israel já tinha chegado na terra que ficava aquém do Jordão, do lado leste do Jordão, e estava tomando posse de alguns reinos naquela terra. Já havia derrotado alguns reis, como o rei de Arade, o rei de Seom, dos amorreus, e o rei de Jazar. E agora estão para enfrentar uma nova batalha. E nessa batalha, Deus se aproxima de Moisés e diz: Não tenha medo. Não tenha medo de Og, rei de Bazã. Bazã era uma terra muito fértil, cheia de ricas pastagens, excelente para a criação de gado. E Deus disse para Moisés: Não tenha medo. O rei Og, lá de Bazã, veio com todo o seu exército e todo o seu povo para a batalha. Por que será que Deus disse nesse momento para Moisés: Não tenha medo? Lá em Deuteronômio, no capítulo 3, nós notamos alguns detalhes deste reino, o reino de Og em Bazã, e deste rei. Diz no capítulo 3, verso 5, que eles tinham cidades fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Uma dificuldade que os israelitas iriam enfrentar eram estas cidades cercadas, muradas, com muros altos, e os seus portões, então, com ferrolhos bem guarnecidos. E no versículo 11 diz que Og, rei de Bazã, ele era um dos remanescentes dos Refaíns, isso é, o povo gigante. E a cama
deste rei, do rei Og, tinha um comprimento de 4 metros, de 4 metros, 9, correspondente a 9 côvados, e quase 2 metros, correspondente aí a 4 côvados, a sua largura. E você pensa no tamanho desse homem, certo? Para a cama ser de 4 metros, devia ser um homem bem grande. Era um gigante. Cidades bem fortes, uma terra densamente povoada, um exército grande e um rei que dominava aquele exército, um rei gigante. Havia estes gigantes na terra, eles eram chamados de Emins, e a ideia desta palavra é que eles aterrorizavam, eles eram terríveis. E Og era um dos descendentes deste povo, de um segmento deles chamado Refaíns, um homem grande, poderoso, que demonstrava esse poder com o seu exército e na sua própria aparência. Então, um homem descendente de gigantes, um gigante com uma destreza militar muito grande. Alguns deles ainda surgirão na terra. Lá na frente, nós vamos ver um outro gigante chamado Golias. Mas, por enquanto, Og era o gigante que o povo de Israel tinha que enfrentar. Eles estavam de batalha em batalha e, de repente, numa dessas batalhas, tem um rei gigantesco para eles enfrentarem. Na nossa vida, nós também enfrentamos gigantes. Não são gigantes fisicamente falando, são gigantes em situações, em adversidades. Situações nas quais nós nos sentimos muito pequenos, diminutos. Situações que são extremamente maiores do que os nossos recursos, do que as nossas forças. Fazer a vontade de Deus não é algo fácil. Fazer a vontade de Deus envolve alguns obstáculos. E esses obstáculos algumas vezes são grandes. As dificuldades muitas vezes são enormes, assustadoras, muito além do nosso potencial, ultrapassando a nossa capacidade. Mas não precisamos ter medo. Basta ouvir o não temas de Deus e prosseguir. Foi o que Deus disse a Moisés: não tenha medo dele. Ele é um gigante, ele tem cidades com muros altos, com portões bem trancados, ele está vindo contra você com um grande exército, um exército já experimentado, já experiente, mas não tenha medo deste gigante. E quando nós estamos fazendo a vontade de Deus e as situações gigantescas se oporem a nós, precisamos confiar em Deus dizendo: não tenha medo destes gigantes que estão tentando te atrapalhar. E não tenha medo, porque Deus diz: eu o dei na tua mão. Você vai fazer como fez a Seom, rei dos amorreus. Nesses momentos que os gigantes aparecem, nós devemos lembrar que a confiança não pode estar em nós. Ah, ele é gigante, mas eu vou enfrentar porque eu tenho poder para vencer. Não, a confiança não está em nós. A confiança está em Deus. Note aí, não tenha medo dele. Por quê? Aí Deus diz: porque eu o dei na tua mão. A nossa confiança deve estar na palavra de Deus, no poder de Deus, na ação de Deus. Devemos enfrentar os problemas gigantescos da vida sem medo, confiando na palavra de Deus. O que vence o medo não é a confiança em nós mesmos, não é a confiança nos nossos recursos, é a confiança em Deus.
É isto que vence os nossos medos. E para fortalecer esta confiança, nós podemos lembrar de situações passadas, nas quais a vitória veio. E é isso que Deus diz a Moisés: você vai fazer com ele, com este rei gigante, como você fez com o rei Seom há pouco tempo atrás. Olhar para trás e relembrar as vitórias que Deus nos deu é uma forma de fortalecer a confiança em Deus. Quando você se deparar com gigantes, com problemas enormes, adversidades gigantescas e começar a ter medo, pare e lembre do que Deus já fez. Volte os seus olhos para o passado e recorde quantas vezes Deus já te livrou, quantas vezes Ele já deu a vitória. Um dos nossos problemas, quando enfrentamos tribulações, quando enfrentamos situações que são maiores do que a nossa capacidade, é que a gente só focaliza, só pensa, só se concentra no problema. A gente esquece de olhar para Deus e de olhar para o que Deus já fez. Toda vez que enfrentar uma tribulação gigantesca, pare um pouquinho, respire fundo e relembre situações de perigo pelas quais você já passou, situações de necessidade, tribulações, perturbações, e de como você chegou até aqui, como você sobreviveu, como você ultrapassou, o que Deus fez para lhe dar a vitória. É preciso parar alguns momentos na vida e recontar para nós mesmos as vitórias que Deus já nos deu. Isso nos anima, isso expulsa o medo. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Não tenha medo dele. Desse gigante aí, não tenha medo. Primeiro, porque sou eu que vou te dar a vitória. E segundo, você já viu o que foi feito lá atrás. Eu já lhe dei várias vitórias. Confie nisso. Então lembre-se, diante dos gigantes da vida, olhe para o passado, veja o que Deus já fez e olhe para cima, escutando e confiando no não temas de Deus. Mas também, lembre, projete sua mente para o futuro, para ver como você vai testemunhar essa próxima vitória que Deus vai lhe dar. É isso que está acontecendo lá em Deuteronômio 3. Moisés está relembrando, recontando a vitória que aconteceu lá em Bazã, que ele narrou em Números 21. E ele então, ao recontar, ele diz: vocês se lembram que nós então seguimos para Bazã, e Og, rei de Bazã, veio ao nosso encontro com todo o seu povo, lá no lugar chamado Édrei. Lembrem-se que o Senhor disse: não tenha medo dele, não temas. Capítulo 3, verso 2 de Deuteronômio. Porque eu dei todo o seu povo e ele a sua terra na tua mão, e você vai fazer com eles como fizeram com Seom, rei dos amorreus. E aí Moisés reconta, e Deus fez isso, e o Senhor nos deu na sua mão, e todo o seu povo. Nós tomamos as suas cidades fortes, nós derrotamos aquele rei que era gigante, nós tomamos tudo. Quando a gente confia em Deus, no seu não temas, e enfrentamos os gigantes, depois nós vamos ter bênçãos para contar.
Algumas pessoas não conseguem achar bênçãos em suas vidas, porque não enfrentam as dificuldades. Se você nunca luta, você nunca vai ter vitórias para contar. Você só vai ter vitórias para contar se você, confiando em Deus, enfrentar as lutas, entrar nas batalhas. E é interessante que esse episódio não só é relembrado por Moisés, ele é relembrado também por Raabe. Pouco tempo depois, depois que o povo atravessou o Rio Jordão, os espias vão para a cidade de Jericó e eles chegam na casa de Raabe. Aí Raabe diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito. E ouvimos também o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam lá do outro lado. E quando nós ouvimos isso, o nosso coração ficou desanimado. Já não há ânimo algum, porque a presença de Deus, que é Deus acima nos céus e embaixo na terra, está com vocês. Quando nós ouvimos o não temas de Deus e vencemos o medo enfrentando as dificuldades, nós vamos dar testemunho. Raabe aqui está dizendo: nós ouvimos o que vocês fizeram lá. E agora nós sabemos que há um Deus no céu, que é Deus no céu e Deus aqui na terra. E que esse Deus está com vocês. Precisamos enfrentar os gigantes da vida, confiando no não temas de Deus, não só para nós lá na frente contarmos o que Deus fez, a vitória que Ele nos deu, mas também para servir de testemunho, para que outras pessoas venham a conhecer e a crer nesse Deus. Não só Moisés recordou, não só Raabe testemunhou, mas séculos depois, conforme diz o Salmo 135, verso 11, o povo de Israel ainda estava cantando, louvando a Deus por esta vitória. Diz assim: louvai o nome do Senhor, que feriu muitas nações, que venceu muitos reis poderosos. E aí ele cita, verso 11, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã. Nós precisamos confiar em Deus e enfrentar as dificuldades grandes na vida para louvarmos a Deus depois da vitória, para recontarmos às futuras gerações, para que sirva de testemunho às outras nações, mas também para louvarmos, para cantarmos ao nosso Deus, publicando as vitórias que Ele nos deu. Mas também Neemias, e agora quase 1000 anos depois, Neemias, no capítulo 9 do seu livro, verso 22, ele orando a Deus e pedindo pelo povo, ele diz: também lhes deste reinos e povos, e que lhe repartistes em porções, assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Aqui Neemias está confessando e pedindo a misericórdia de Deus. E ao pedir, ele relembra o que Deus já fez. Este é um quarto resultado de quando nós confiamos em Deus diante dos obstáculos enormes da vida.
a gente vai ter confiança para orar quando outras dificuldades surgirem. Então, enfrente as dificuldades, não confiando em você mesmo, não confiando nos seus recursos, mas confiando na palavra de Deus, relembrando as vitórias que você já teve e sabendo que ao enfrentar esse obstáculo enorme que você tem pela frente, essa dificuldade, essa adversidade, essa luta gigantesca, depois da vitória, você vai poder contar às próximas gerações. Isto vai servir de testemunho aos incrédulos do grande poder de Deus. Você vai poder cantar e louvar a Deus. E quando novas dificuldades surgirem, você vai lembrar e ter mais confiança para orar. Tudo isso aconteceu porque Moisés e o povo de Israel, ali no lugar chamado Édrei, conforme é narrado em Números 21, eles acreditaram e confiaram no não temas de Deus e enfrentaram o gigante Og, rei de Bazã. Foram vitoriosos, porque confiaram na promessa de Deus. Venceram o medo, porque lembraram das vitórias que Deus já havia dado. E depois de tudo, eles relembraram, contaram para as novas gerações. Eles também viram que aquela batalha mexeu com o coração do povo de Jericó. E Raabe e sua família, sabendo do que Deus tinha feito, veio a ser convertida ao Senhor. E eles continuaram cantando e louvando a Deus por isso. E quase 1000 anos depois, quando enfrentam uma nova dificuldade, aquela vitória ainda lhes servia de incentivo para clamar a Deus. Como você tem lidado com as dificuldades? Como você tem lidado com os gigantes que aparecem na sua vida? Com aquelas dificuldades que você acha que nunca vai vencer? Com aqueles obstáculos diante dos quais você se sente minúsculo, sem forças, sem capacidade, pequenino para enfrentar? Como você tem lidado? Pare e relembre o que Deus já fez, as bênçãos que Deus já te deu, as vitórias já conquistadas, e projete sua mente lá para frente e veja o momento quando você estará contando para outras pessoas que Deus lhe deu a vitória, que você venceu aquele gigante porque Deus estava com você. Olhe para os lados e veja as pessoas que poderão passar a conhecer melhor e confiar em Deus, porque você enfrentou aquela dificuldade. Veja as dificuldades como oportunidades para testemunhar de Deus, para Deus manifestar o seu poder e a sua presença em tua vida. Projete sua mente também para os louvores que você vai cantar a Deus por causa daquela vitória. E saiba que aquela vitória vai fortalecer a tua confiança, para que quando novas dificuldades surgirem, você seja capaz de continuar orando e confiando em Deus. Não tenha medo dos gigantes. Não tenha medo das grandes dificuldades. Lembre do que Deus já fez e do louvor que você poderá dar a Ele depois da vitória. Não tenha medo. Enfrente os gigantes da vida. Amém.